народе привести к победе социализма. O tema da aula hoje é Lenin e a Aliança Operário-Camponesa. Então, para quem já leu alguns textos do Marx, já leu alguns textos dele sobre a questão camponesa, sabe que o Marx achava, escreveu, disse nos seus escritos, que a questão camponesa era que ela iria desaparecer no capitalismo. Enfim, que o camponês não tinha lugar no capitalismo. E que a transformação da sociedade, a próxima transformação da sociedade que ele acreditava que seria para o socialismo, viria com a classe operária. Então, quando a gente fala Aliança Operário-Camponesa, a gente já automaticamente está pensando no Lenin, isto é, está se reportando ao Lenin, porque é o Lenin que vai trazer essa nova, essa contribuição, digamos assim, para a teoria da transformação na sociedade. Bom, então, o Lenin vai analisar a questão agrária na Rússia para poder elaborar uma teoria, que é a teoria da Aliança Operário-Camponesa. E nós vamos ver aqui, espero eu, nessa palestra, que várias alterações serão feitas nesta forma como o Lenin vai encarar essa questão da Aliança Operário-Camponesa ao longo do tempo. Então, temos que começar de toda maneira para podermos iniciar esse tema, que é o tema da aula, falando brevemente sobre as características da Rússia czarista, na qual estava inserido o Lenin e dentro da qual essa aliança vai se desenvolver. Então, a ideia é depois falar do sucesso e dos alguns fracassos que essa aliança teve ao longo da história. Então, a Rússia era uma sociedade com alguns pontos em comum com a Europa do Leste e algumas características muito particulares, muito próprias dela. A característica em comum é que ela sofreu aquilo que na história econômica se chama de segunda servidão. Isto é, enquanto na Europa Ocidental todos os países que compunham a Europa Ocidental estavam transitando, né, para o fim do feudalismo e ao afrouxamento dos laços servis, que foram dando lentamente elaborando uma transformação na sociedade que vai vir a desembocar na sociedade capitalista bem mais adiante. Esses outros países a leste do Rio Elba, esses países eles não tiveram, ao contrário, o impacto do desenvolvimento do comércio desses países, ao invés de levar ao afrouxamento da servidão, levou ao seu reforço. Então, para não entrar em muitos detalhes aqui, que não é o caso, vamos só dizer que esse termo, inclusive, segunda servidão, foi cunhado pelo Engels. Mas foi isso, quer dizer, quando todos estavam afrouxando os laços de serviço, esses países estavam apertando, isto é, aumentando a corveia, aumentando o trabalho gratuito, aumentando as formas pré-capitalistas de exploração da mão de obra. Bom, então, essa característica a Rússia também tinha. Agora, duas características particulares da Rússia. Uma é a existência de uma comuna rural chamada Mir. Não é que não tivesse tido comunas em outras regiões da Europa, mas é que o Mir tinha uma base muito forte no campo russo. E o Mir era uma comuna que praticamente controlava a forma como os camponeses se organizavam na sociedade. Ela sofria a influência, a dominação dos grandes proprietários, mas ela tinha seu poder também. E ao longo dessa história que nós vamos aqui tentar brevemente contar da Aliança Operária Camponesa, o Mir vai ter um papel importante. Bom, então essa é uma característica. E quando se diz que o Mir era muito importante, nós estamos dizendo que na sociedade russa ele era muito importante, porque nessa época, em 1917, nem nessa época nós estamos falando, nós estamos no final do século XIX, mas
em 1917, já passados 17 anos, a Rússia calculava-se que tinha mais ou menos 140 milhões de pessoas. 4/5 dessa população estava no campo. Então, o que acontecia no campo era aquilo que era importante na Rússia. Bom, outra característica muito própria da Rússia, que nós vamos falar bem menos, porque não há tempo aqui, é a existência dos chamados fundos territoriais. Quer dizer, ela era um país da Europa, mas um país que tinha, em direção à Ásia, toda a região da Sibéria, que eram terras ainda a serem ocupadas, a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas, etc. Então, é aquilo que ficou em história econômica se chama de fundos territoriais, quer dizer, terras que são possíveis de serem postas em cultivo e passarem à economia. Bom, isso era muito importante. O que era o MIR? O MIR, então, era essa comuna que distribuía terra aos camponeses, que, teoricamente, mantinha uma certa igualdade entre os camponeses, mas que, na prática, não era verdade. Havia já diferenciações dentro do MIR, camponeses mais ricos, mais pobres, camponeses com mais terra, com menos terra, etc. Uma pergunta que os marxistas fizeram no século XIX, e inclusive chegou até o Marx, porque ele recebeu uma carta da Vera Zasulich fazendo essa pergunta, era se por acaso a comuna poderia, o MIR, a comuna russa, tipicamente russa, poderia vir a ser o embrião da sociedade socialista na Rússia. Bom, outra característica também própria da Rússia foi o último país da Europa a abolir a servidão. Só em 1861 é que a servidão foi abolida. Portanto, bem adiantadamente. Mas numa reforma feita pelo Alexandre II, o tsar, bastante cautelosa para evitar de desagradar os nobres, que eram os elementos que, junto com o clero, apoiavam o tsarismo mais fortemente. Então, para não aborrecer demais os senhores feudais, o que essa reforma dizia? Que os camponeses iam ficar com as suas parcelas para eles trabalhavam, mas não como proprietários. Eles ficariam com... era dada a eles iam comprar dos senhores feudais, mas na realidade eles não iam se transformar em proprietários plenos, como nós entendemos no capitalismo, isto é, o proprietário que usa e abusa do seu bem. Depois, mais tarde, foram colocados alguns óbices a isso, mas, enfim, em geral, é essa a definição da propriedade plena. Ora, os camponeses não se transformaram em proprietários plenos. Por quê? Porque eles tinham que pagar os senhores feudais por essas parcelas que eles receberam, e toda a comuna era responsável por essa dívida, de modo que ele continuava preso na comuna, porque ele precisava pagar essa dívida, senão a comuna ficava responsável por ela. Então, a comuna não deixava ele partir, que era uma ideia que o Estado tsarista queria manter, isto é, que eles ficassem presos na terra. E esse imposto que eles pagavam era um imposto que substituía um pouco aquilo que antes era o trabalho gratuito das terras dos senhores. Além de que teve um outro aspecto que aborreceu enormemente o campesinato, que foi que uma parte das terras, que eram as suas parcelas, foi dada aos senhores. Essas parcelas tinham o nome de otreste. Durante todo esse período, essas parcelas vão ficar sendo reclamadas pelos camponeses. Por quê? Isso era um detalhe bastante importante. É que porque essa parcela foi retirada daquela terra que eles receberam, eles ficaram com muito pouca terra. E economicamente inviável viver só da exploração daquela terra. Era menos de 25 acres. Para ter uma ideia, os Estados Unidos, quando fez o Homestead, dava 160 acres por cada exploração, para torná-la viável, né? Ora, menos de 25 acres era muito pouca terra. Então, o que isso obrigava? Obrigava que uma parte do tempo ele trabalhasse nas terras dos senhores. E outra parte do tempo ele poderia também arrendar de um camponês rico uma outra parcela de terra. E aí ele passou a continuar ser subjugado pelos senhores, porque tinha que trabalhar para eles, sofrendo as condições
que eles sofriam, ou então ficavam subjugados aos camponeses ricos, que tinham esse nome particular. Ainda não tinha sido muito firmado esse termo, mas vai ficar firmado para o resto do período, então a gente já pode lançá-lo, que eram os kulaks, o camponês rico. Bom, então, duas subordinações. Você poderia pensar que, se as condições fossem muito ruins e eles não tinham terra suficiente para trabalhar, que ia se estabelecer um êxodo rural. Mas, justamente, isso não ia acontecer, porque eles deviam aos senhores feudais, eles deviam pelas parcelas que eles receberam, mesmo que insuficientes, e toda a comuna era responsável por isso, ele precisava da autorização da comuna para sair, então ele absolutamente não sairia de lá. Ficou preso no campo, que era a intenção mesmo da reforma czarista. Bom, então como é que Lenin intervém no debate? Ele intervém no debate escrevendo um livro, né, que é o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, um livro grande, que ele tenta analisar o problema da Rússia, levando em consideração duas coisas. Ele queria criticar essa reforma, mostrar os seus pontos fracos, como é que ela não estava terminando com o peso feudal sobre os camponeses, e ele queria criticar os narodnikos, populistas, aqueles que acreditavam que a comuna russa, o MIR, serviria de embrião à sociedade socialista que vinha no futuro. Então, o livro dele tinha esses dois objetivos. Para isso, ele vai analisar com muitos dados, muitas estatísticas, ele vai analisar a realidade do campo russo. É um livro grande, que tem uma grande parte, né, onde ele descreve nos mais detalhes, né, como é que estava a situação do campo russo. Eu só vou poder, então, falar muito brevemente, porque já estamos tendo que entrar na questão camponesa. Mas, se alguém estiver interessado, tem na Crítica Marxista 35 um artigo onde eu falo mais extensamente sobre esse livro e toda a argumentação do Lenin. O que interessa é que o Lenin, a tese fundamental do livro é de que o capitalismo estava penetrando no campo russo. O capitalismo estava penetrando e o capitalismo estava, mesmo apesar do MIR, ele estava transformando a Rússia. E também, resumidamente, vou dar as duas características que, para ele, mostraram o que estava acontecendo. De um lado, a diferenciação do campesinato, quer dizer, que já não era mais aquela massa informe, toda ela parecida, toda ela subjugada da mesma forma pelo senhor feudal. Já estava surgindo o camponês pobre, o camponês médio e o camponês sem terra ou com muito pouca terra, quer dizer, né? Grosso modo, para resumir. E isso era uma prova de que isso era feito do capitalismo. A produção já era para o mercado, não era uma produção mais local, a economia natural já não existia há muito tempo. E, finalmente, essa reforma, quando ele critica a reforma, não estava fazendo exatamente retirar esses grilhões, digamos assim, feudais de sobre o camponês, ao mesmo tempo que estava entrando o capitalismo de toda maneira e o subjugando de outra maneira. Então, que o camponês estava sofrendo essa dupla dominação, né? De um lado, por ter os grilhões feudais ainda pesando sobre ele, de outro lado, porque o capitalismo, com a concorrência, com a monopolização, com todas as suas características, com a polarização entre as classes, etc., já estava penetrando no campo. A segunda característica que mostrava também que o capitalismo já tinha penetrado era a transformação do capital comercial, que dominava antigamente, pelo capital industrial, o que significava, em outros termos, que já começava a haver uma aplicação de capital nas explorações, isto é, nas explorações já começava a haver maquinaria, beneficiamento, etc., tudo aquilo que leva a que um latifúndio qualquer possa se transformar numa pequena empresa ou uma grande empresa capitalista.
Então, isso já estava ocorrendo em algumas regiões. Com o detalhe de que, às vezes, na mesma empresa você tinha as duas características, isto é, uma parte dela estava se modernizando e, portanto, aplicando capital industrial, e uma outra parte usava cordéia ainda, para aqueles camponeses que tinham pouca terra e não podiam viver só com as suas explorações. Quer dizer, então, se teoricamente, se no estudo, na análise era possível separar, na prática, às vezes, era muito difícil de separar. E isso teve consequências. Bom, uma consequência política imediata foi a grande mudança, então, dentro da social-democracia, que era, né, esse fenômeno que já existia na Europa, que era, principalmente na Alemanha, que tinha um partido social-democrata muito importante, e que tinha influência sobre todos os outros partidos socialistas da Europa, foi essa inovação que era a forma como Lenin vai enxergar a situação política agora. A partir daquilo que ele examinou na economia e na sociedade agrária russa, ele passa para tirar conclusões políticas e delinear uma ação política. Né? Bom, já disse que ele tinha esse problema, que essa ação era difícil porque não se distinguia as duas explorações apareciam dentro do mesmo espaço econômico. Então, isso era algo que ele... Mas o Lenin vai determinar que o que é importante é que precisa acabar com os resquícios feudais. Que isso... E aí o Mir tinha seu papel nisso, e como eu disse, ele servia meio que de correia de transmissão para essa situação. O Mir era um elemento que precisava também desaparecer, ele também oprimia o camponês. Então, a ideia essa era a resposta, finalmente, que ele estava dando aos Narodnik, aos populistas, aos socialistas revolucionários. Não, a comuna não serve de embrião. O capitalismo já penetrou e a comuna está servindo para apenas tornar mais pesado o jugo sobre os camponeses. Bom, então, o debate que vai haver em 1903, quando o Partido Operário Social Democrata da Rússia vai elaborar seu programa agrário, que vai centrar sobre essa questão, o fim da exploração feudal, os milhões feudais, o debate estava também, não só influenciado pelo livro, óbvio, Lenin era a pessoa que tinha escrito, era o Lenin que estava lá defendendo essa posição, mas também pelo debate que existia na social-democracia alemã, que era o debate sobre a questão camponesa. Então, como dissemos, a tradição, que vinha desde de escritos do Engels, por exemplo, e daquelas pequenas indicações do Marx, havia uma concepção da social-democracia alemã que o campesinato era uma classe tendente a desaparecer e que não havia por que defender o camponês que queria se transformar em pequeno, ou já tinha se transformado em pequeno produtor, porque ele ia ser esmagado pelo capitalismo. A única maneira dele se libertar, dele ter sua vida economicamente satisfatória, seria na forma socialista. Quer dizer, se ele... Então, o discurso da social-democracia alemã, o Kautsky na frente, nessa época, era para o operário agrícola, ou para o futuro operário agrícola, ou aquele que já era, ou aquele que viria a ser, porque era um camponês explorado que não ia conseguir sobreviver como pequeno proprietário. Lenin não critica essa tese, ele concorda que a tendência do capitalismo é desaparecer o campesinato. Porém, ele diz a Rússia é um caso particular, porque na Rússia ainda tem muitos resquícios feudais. E o camponês é um elemento importantíssimo da sociedade russa, como nós falamos. Era uma parte, a maioria da classe trabalhadora, digamos assim, estava no campo, né? E embora houvesse uma classe operária já embrionária e crescente, cuja influência estava aumentando na medida em que o partido também
operário social-democrata crescia, mas, de qualquer maneira, o peso da questão camponesa existia. Então, o Lênin preconiza que o partido deve apoiar as reivindicações camponesas. Portanto, a devolução dos otresques para os camponeses, que é aquela parcela que os senhores tinham roubado, digamos assim, deles, na hora de vender a parcela para eles, porque isso daria condições a ele de melhorar a sua situação enquanto camponês. Bom, o fato de que, então, a revolução, ele preconizava, viesse com a classe camponesa como atora, mas, claro, sob a direção do proletariado, era uma novidade na social-democracia. A Aliança Operária Camponesa sob a hegemonia do proletariado. Essa fórmula, que depois virou uma fórmula meio consagrada, ela surge em 1903 e ela é uma novidade, é um aspecto muito importante, digamos assim, de toda a história da teoria marxista, né? Essa política vai ser aplicada, porém, ela vai ter alguns problemas na sua aplicação, antes de passarmos no ponto seguinte, que é a Revolução de 1905. É que o Partido Operário Social-Democrata Russo não estava muito implantado no campo. Nesse aspecto, a presença dos socialistas revolucionários era maior. Então, o que acontecia? Levar essa posição para dentro do campo não era fácil, porque eles não tinham as condições objetivas. Eles estavam bem plantados nas cidades, bem plantados nas fábricas, e isso estava rendendo frutos. Eles estavam pouco implantados no campo, que, aliás, vai ser um problema perene em todo esse período que a gente vai estar analisando aqui dessa aliança e na época do Lênin. Bom, outro aspecto que pegava também nessa questão era aquele que nós já nos referimos, que era muito difícil para os camponeses, ao mesmo tempo se acharem, né, de ser guiados pelo proletariado, que estava lutando contra a burguesia, portanto, estava já dentro de uma luta de classes capitalista, digamos, dentro do capitalismo, separar isso das relações feudais, porque, como nós dissemos, na prática, as duas coisas estavam extremamente imbricadas no campo. Então, a própria palavra de ordem, de apoio aos camponeses, era complicada, porque ela levava essas duas mensagens, contra a burguesia, a favor do proletariado, e contra os grilhões feudais. Bom, em 1905, teve a famosa guerra com os japoneses, que o Império czarista perdeu. Aliás, mais um detalhe que eu não falei quando eu falei sobre as características do Império Russo, é que ele era também imperialista. Mas imperialista não na forma moderna, que nós usamos hoje imperialismo, mas imperialismo na forma antiga. Isso é apenas um império que quer anexar territórios, e que anexou territórios no século XVIII, XIX, e que era, portanto, um império que dominava aquelas outras etnias que tinham que depois que a União Soviética desapareceu, se transformaram em países até independentes, o Uzbequistão, o Turcomenistão, etc., outros países. Todas essas regiões estavam dentro do Império Russo, sofriam esse imperialismo. E a própria Polônia, que era um país que nós também conhecemos bem, e que era dominada pelo Império Russo. Bom, em 1905, ela por razões imperialistas, entra numa guerra com o Japão e perde essa guerra. Ora, isso teve efeitos sobre a situação política interna. Também outro aspecto que a gente deve sempre saber que a Rússia não era um país subdesenvolvido, ela era um país que tinha gargalos muito fortes, né, no seu processo de industrialização, mas que estava ocorrendo, né? E era, portanto, um país que precisava das exportações para financiar esse processo de industrialização. Ela apelava para o capital estrangeiro, como sempre acontece nesses casos, mas ela precisava suportar uma indústria nascente, as ferrovias, tudo isso que eram coisas muito importantes num país da dimensão da Rússia, e ela precisava estimular as exportações, né? E isso começou a ser feito, mas o problema é que
dada a situação atrasada do campo, por causa desses resquícios feudais que ainda amarravam o desenvolvimento de empresas mais modernas e eficientes, fazia com que faltasse alimento, né? Então, a Rússia, em plena virada para o século XX, ainda sofria fomes, que a Europa Ocidental já tinha se libertado há muito tempo, que não ocorriam mais. Eram fomes do tipo que se tinha no tempo do feudalismo, né? Que matavam uma boa parcela, uma importante parcela da população por fome, por falta de alimento. Ora, isso ocorria num país que estava se transformando no maior exportador de cereais da Europa. Por quê? Por causa dessa contradição desse país que tinha bloqueios para se desenvolver, queria se desenvolver por um lado, por outro lado não queria desagradar a aristocracia territorial, porque ela era o sustento desse Estado absolutista. Então, essa situação estava levando a com problemas complexos. Ora, então, a luta de classe no campo, preconizada pelo Partido Social Operário Russo, não estava indo lá essas coisas, como nós falamos, por causa que ele estava concentrado nas cidades e porque não estava muito claro o papel que deveria ter o campesinato nessa luta. Entretanto, em 1905, houve a revolta camponesa, extremamente importante, que levou, onde os socialistas revolucionários tiveram lá um papel também. E a insatisfação que estava no campo, que nós estávamos falando, essas condições que levavam a essa insatisfação há pouco, fez com que surgisse uma massa camponesa com um potencial revolucionário que espantou os integrantes do Partido Social Operário Russo. Porque eles tinham uma certa tendência, apesar de acreditar que os camponeses teriam um papel na Revolução Russa, eles não achavam que o papel, eles não tinham consciência do papel importante que eles teriam. E a Revolução de 1905 vai chamar atenção para essa questão. Então, em seguida a essa explosão camponesa, mas que também tem apoio nas cidades, com greves, etc., vai em seguida a isso, em 1906, 1911, o ministro Stolypin vai fazer uma outra reforma, uma reforma que vai ter esse nome, né, de reforma Stolypin, porque foi ele que levou adiante. Ora, essa reforma tinha como objetivo aumentar a produção no campo, por um lado. Por outro lado, apaziguar um pouco os camponeses. Então, eles cederam uma coisa que os camponeses queriam tanto: se tornar proprietários das suas parcelas, finalmente. E eles não podiam sair do MIR, da comuna. Disse-se nessa época, pronto, agora o destino do MIR está selado, ele acabou. A história vai mostrar que não foi bem assim. Mas, enfim, foi um passo importantíssimo, porque finalmente eles não precisavam mais ficar presos dentro do MIR. Foi criado condições melhores de financiamento para eles poderem quitar as suas parcelas, e eles finalmente tiveram a sua parcela de terra como proprietários, que era uma coisa que eles queriam. Isso também o futuro vai mostrar o quanto queriam. Bom, e aí nesse momento o Lenin escreve um outro trabalho, em 1907, né? Na esteira das consequências da Revolução de 1905, vai ter outro congresso do partido, e o Lenin vai escrever um outro trabalho, que vai informar esse congresso, que é o Programa Agrário da Social-Democracia Russa. E nesse trabalho, ele quer saber, ele foca em duas questões. Realmente, qual é a ideia concreta sobre a qual deve girar a revolução burguesa na Rússia? E dois, quais os tipos de evolução agrária capitalista que são possíveis? Né? Então, é aquele célebre trabalho onde ele vai falar da via prussiana e da via americana. Né? Ele vai falar que existem duas possibilidades para o capitalismo se desenvolver. Uma estou resumindo, né, bastante, mas enfim,
vale a pena, quem se interessa pelo tema, ler esse livro do Lênin. De um lado, você tem a possibilidade de a reforma que vai introduzir o capitalismo ser feita pelos próprios senhores de terras, que vão se transformar em burgueses agrários, ou empresários capitalistas da terra. Essa, ele diz, é a marcha batida, né, que está ocorrendo e ocorreu na Europa Ocidental e estava ocorrendo, por exemplo, na Alemanha, tinha acontecido na Prússia. É uma reforma capitaneada pelos próprios proprietários de terra, que geralmente ficavam com as suas melhores, com a melhor parte, né? Enfim, guardavam para eles a melhor parte do que estava acontecendo, as mudanças que estavam ocorrendo. Mas não deixava de ser uma reforma capitalista, de que acabava com os grilhões feudais, acabava com as características, acabava com as comunas, transformava as pessoas em trabalhadores e proprietários, grandes, pequenos e médios proprietários e grandes empresas capitalistas trabalhando no campo. Bom, essa era uma cena. A outra cena, ele disse, era dos Estados Unidos da América, que tinha feito um programa de distribuição da propriedade em larga escala, né? Aquela que é a história da imigração, do homestead, né? É claro que para isso foi preciso exterminar os indígenas. Essas terras finalmente foram tiradas dos índios, mas essas terras que foram tiradas aos índios serviram para a distribuição em larga escala da propriedade, que fez com que rapidamente os Estados Unidos se transformasse no século XIX, no final do século XIX, num grande produtor de cereais, competindo, inclusive, em muitas melhores condições com o Império Russo, por exemplo, que era também grande, como nós vimos, exportador de cereais. Bom, então havia prussiano e havia americano. O problema da Rússia, ele dizia, qual é a palavra de ordem? É contra o latifúndio. Né? A luta dos camponeses deve ser contra o latifúndio. E nós devemos apoiar essa luta. Portanto, nós devemos apoiar uma reivindicação que é a nacionalização do solo. Mas, para que isso dê certo, é preciso derrubar o tsarismo. Porque se o Estado estiver na mão do tsar, da corriola tsarista, daquela pequena parcela da população que explorava as demais, essa nacionalização seria um fracasso. Então, para que o latifúndio fosse derrotado, para que se pudesse realmente levar a uma transformação progressista, dar um resultado progressista à democracia, à Revolução Democrática Burguesa na Rússia, era preciso derrubar o czarismo e aí fazer então, outra vez, todo esse processo liderado pela classe operária, mas com uma participação importantíssima do campesinato nessa luta. Vale a pena também fazer um paralelo com o que está acontecendo no campo, né, da Aliança Operária Camponesa, quer dizer, essa mudança de primeiro uma grande inovação, depois uma mudança dentro da própria estratégia leninista em relação a essa aliança, com uma mudança do Lenin também em relação à forma de organização do partido, né? A forma dando mais iniciativa às massas. Né? Tudo isso foi resultado, né, do aprendizado da Revolução de 1905, onde ele viu que a participação das massas tinha sido muito importante no processo, mais importante do que a ideia que se tinha mais de sempre que as revoltas seriam organizadas por uma minoria, uma vanguarda que levaria as massas com ela. Não, ali a massa teve iniciativas. Então, as duas coisas aparecem, essas duas mudanças estão no Lenin, né? Tanto na parte da organização, quanto na parte da política a ser adotada. E tudo isso foi resultado da Revolução de 1905, das consequências da análise do que tinha acontecido em 1905. Bom, aí vai acontecer um detalhe. Essa grande reforma que foi feita pelo Stolypin foi mais eficiente, digamos assim, do que a reforma anterior, aquela de 61, que pouco alterou a situação no campo do ponto de vista econômico. Né?
No da Stolypin, realmente vai haver um aumento da produção. E em 1913 vai ter, é bom a gente guardar essa ideia de que em 1913 a produção de trigo foi muito grande, digamos, foi o recorde do período. E por que é tão importante guardar? Porque a partir de 1913 vai ser muito, digamos, vamos chegar até o final dos anos 30 para poder novamente alcançar aquela marca. Então, isso é um dado que tem que perpassar toda a ideia do que a gente vai ver sobre o que está acontecendo na Aliança Operária Camponesa e na Rússia. Né? Bom, vai vir a Primeira Guerra Mundial, nós sabemos. Em 1914, aquele cataclisma que vai envolver os países europeus, mas que também vai levar de roldão os partidos, né? Até mesmo vai rachar o Partido Social Democrata Alemão, que a Rosa e outros lutando para evitar a participação na guerra, mas outros votando os créditos de guerra, sempre falam, aquilo que é também conhecido como a derrocada na Segunda Internacional, por causa dessa incapacidade que ela teve de levar essa palavra de ordem aos operários de toda a Europa, né, que viraram, não diria de repente, mas viraram ferrenhamente nacionalistas no momento da guerra. Isso foi um choque tremendo para os líderes socialistas, né? E Lenin, logicamente, vai sofrer a influência disso, e como pensador que ele era, sempre pronto a analisar o que estava mudando na realidade, vai analisar a questão do que aconteceu. Quer dizer, o que é isso? Né? Na biografia do Lenin é muito clara essa ideia de que há um primeiro momento, um choque tremendo, que os partidos socialistas não tivessem podido impedir que a classe operária fosse com toda surgisse todo esse nacionalismo guerreiro na classe operária também, né, uma parcela dela, né, e a derrota da minoria que queria lutar contra isso, que achava que a guerra era imperialista, etc. Bom, isso vai resultar em 2 trabalhos muito importantes que vão alterar o panorama da Revolução Russa e, portanto, o panorama da Aliança Operária Camponesa, que é a chamada Grande Virada de Lenin. Ele vai escrever, né, o Estado e a Revolução, vai escrever Imperialismo, a última fase do capitalismo. E, nesses trabalhos, ele vai dizer que o capitalismo alterou-se, mudou. Já não é mais, o capitalismo está na sua última fase, a burguesia já não tem nenhum aspecto revolucionário mais nela, ela não vai promover mudanças, ela está já numa fase, ele usa o termo parasitária, e o imperialismo muda a natureza da própria economia, do próprio capitalismo, desse ponto de vista. Então, por exemplo, né, só para dar um exemplo concreto, não era mais possível aquelas 2 formas de desenvolvimento do capitalismo que ele tinha falado em 1907, a via prussiana e a via americana. Não existia mais a possibilidade da via americana. O imperialismo tinha acabado com isso. Mesmo a Rússia tendo seus grandes fundos territoriais que poderiam servir para um tipo de colonização à la americana, sem genocídio de índios, mas distribuindo a propriedade em larga escala, ele já não achava que isso era mais possível, porque não era mais possível desenvolver o capitalismo de uma forma progressista. E ele vai fazer, então, analisada na historiografia, a Grande Virada de Lenin, as teses de Abril. Então, não mais era uma revolução democrática burguesa, mas já era uma revolução socialista que deveria vir sob a hegemonia do proletariado. O proletariado ia definir já uma passagem para o socialismo. Claro que quando ele defendeu essa ideia também, ele estava imbuído da ideia de que haveria uma guerra, uma revolução, quer dizer, que a guerra tinha ensinado da pior maneira possível a classe operária dos outros países europeus que era preciso acabar com o capitalismo levava a isso, a guerra destruidora, etc. E, de fato, tem inúmeras revoltas, vão se dar em 17 também, não só na esteira da Revolução Russa, vai ter revolta, principalmente naquele que era
o queridinho da social-democracia, dos comunistas em geral, porque era o Partido Social-Democrata maior da Europa, que era o alemão. Na Alemanha vai ter uma grande agitação, mas nós sabemos que o desenlace dessas agitações não vão ser no sentido desejado por Lenin, esperado pelos comunistas, porque ela não vai fazer a sua grande transformação e, ao contrário, vai semear aquilo que vai virar depois o nazismo. De modo que Lenin vai ficar sozinho e vai ter que se contentar com a construção do socialismo num só país. Como é que fica, então, a Aliança Operária Camponesa nesse cenário novo, né? Então, qual foi a política agrária de 1917 a 1920? Primeiro, que são anos extremamente conturbados, não só porque vai ter a Revolução vai tentar organizar, a Revolução vai decretar, fazer o decreto da terra que abolia a propriedade privada do solo, ficava tudo nas mãos do próprio Estado soviético, porém, nas mãos dos camponeses para trabalhar, né? Pressupondo que o MIR já não tinha sua importância no campo agro-russo, o que não vai se mostrar verdadeiro. Mas, enfim, está havendo intervenção das potências, né, imperialistas que se unem contra a Rússia soviética logo depois da Revolução, que vão invadir a Rússia soviética, e está havendo a revolução dos russos brancos, né, chamados, quer dizer, a contra-revolução. Então, o campo tinha sido arrasado pela guerra, né? Agora estava sendo arrasado pela nova guerra contra as potências estrangeiras invasoras e ele tinha, além disso, sofrendo da contra-revolução. Ora, a desorganização do campo, que já tinha acontecido durante a guerra, até porque uma boa parte dos operários, dos soldados russos eram operários, eram camponeses, né? Então saíram do campo para ir lutar. Então, a desorganização da safra, a desorganização totalmente da produção já tinha acontecido. E, em vez de ter condições de se refazer, a partir do momento que a Revolução tenta reorganizar, ela sofre mais duas outras invasões. Então, a fome começa a graçar no campo e na cidade, porque a cidade tem que se abastecer do campo. Então, isso é uma situação muito difícil. Aquele velho problema ressurge com força. O Partido Comunista fez a revolução, está bem implantado na cidade, mas não está bem implantado no campo. E no campo, quem é a correia de transmissão continua sendo o MIR. E o MIR, como nós sabemos, isto é, a comuna, ela não é uma comuna igualitária. O MIR é dominado pelos proprietários mais ricos. À medida em que as mudanças foram ocorrendo, né, se substituindo aos nobres, estão os camponeses ricos. No momento que vem a Revolução e os nobres perdem as suas terras, e com isso o poder de influir sobre o MIR passa a ser dominado pelos camponeses ricos. Daí esse problema que vai ser a existência do kulak e essa, digamos, má vontade enorme, né, dos bolcheviques em relação aos kulaks, porque todos estavam com fome, os soldados desmobilizados nas cidades e os operários fazendo um esforço para retomar a produção, precisavam de comer, precisavam de comida e havia pouca produção de trigo e os camponeses ficavam retendo essa produção para aumentar o preço, enfim, fazendo aquilo que se faz habitualmente nas economias de mercado, mas que numa situação como aquela, de economia de guerra, como eles diziam, isso não era possível. Então, em junho de 1918, eles começam, vendo que não está dando certo requisicionar os grãos para levar para as cidades, eles resolvem que tem que passar para o socialismo também no campo, para acabar com os kulaks e acabar com esse assambarcamento da produção e essa especulação em cima da produção de cereais, que estava acabando com a
possibilidade de levar a bom termo a própria revolução, porque a cidade estava passando fome. Bom, eles acreditavam que iam ter ajuda do pequeno, do camponês pobre, para fazer essa requisição e para impor essa socialização que estava ocorrendo e o confisco dos grãos que estavam ocorrendo. Ora, era preciso se apoiar nos camponeses pobres. Essa foi a ideia. Isso que era o socialismo que ia ser feito no campo. Claro que ia se criar os sovcoses, as fazendas estatais, os colcoses, as cooperativas, tudo isso era o meio de fazer. Mas como é que ia se chegar a isso? Com o apoio do camponês pobre, que ia contra o culac. Ora, não foi isso que aconteceu. Os camponeses pobres, e muitos começaram mesmo a agir como os culacs. E os camponeses pobres estavam finalmente tendo aquilo que eles tanto queriam, né? Que tinha sido a palavra de ordem durante a guerra: paz e terra. Eles tinham obtido a terra. Eles achavam que a terra era deles, eles podiam fazer o que eles quisessem com a terra. Então, a terra, a produção era deles. Eles não tinham que ceder a produção. Eles não estavam interessados no que estava acontecendo na cidade. Enfim, tudo aquilo que leva ao pequeno proprietário ao seu egoísmo, a pensar, de certa maneira, a pensar também em curto prazo, né? Bom, então, vai haver essa política não vai dar certo, né? Porque o mal implantado no campo, o MIR sabotando esse tipo de política, e o camponês pobre não dando auxílio a esse, não sendo a base disso, não concordando com essa política, não deu certo, e o que estava acontecendo é que havia fome, havia falta de produção desorganizada, não se chegava a melhoria na produção. Então, estava muito em perigo a Aliança Operária Camponesa, quer dizer, aquilo que tinha obtido sucesso para derrubar o tsarismo, né? Paz e terra, os sovietes, os camponeses apoiando. Isso estava em perigo, porque agora, no campo, eles não conseguiam levar uma nova política, essa política de andar mais rápido, né? Ir direto para o socialismo para poder rapidamente alcançar os níveis de produção mais elevados, para rapidamente acabar com a influência do camponês rico sobre os próprios camponeses pobres, mas que eles não viam dessa forma. Isso tudo estava em perigo. E a fome continuava, nada de produção, nada de semelhante, aí não tinha chegado nem perto da produção de 1913, isso já era em 1919. Então, em 1919, o Partido Operário Social Democrata, sob a direção do Lênin, vai mudar novamente. O Lênin passou o ano de 18 e uma boa parte do ano de 19 ouvindo o camponês. Ele estava na direção do partido lá no centro das ações, mas ele recebia delegações e delegações de camponeses para sentir o que estava acontecendo no agro russo, para ter informações, para não se fiar simplesmente dos funcionários do partido que iam lá e que faziam a requisição e, às vezes, não obedeciam às diretivas do partido e, às vezes, hostilizavam os camponeses, etc. Ele tinha essa paciência enorme e essa vontade de aprender com a realidade, o que estava acontecendo de fato. Então, ele tenta mudar, porque a situação estava se deteriorando rapidamente. A ideia foi, em 1919, procurar não mais apenas o apoio do camponês pobre, mas também o apoio do camponês médio. Deixá-lo, ele dizia, ele tem dois aspectos, o camponês médio. Ele tem um aspecto que é trabalhador, porque ele trabalha na sua propriedade, e ele tem um aspecto especulador, que é aquele que quer especular com os grãos que estão fazendo falta na cidade, enfim, os grãos que eles queriam requisicionar. Ora, ele diz, nós temos que apoiar, a classe operária tem que apoiar esse camponês médio, puxando ele para o lado trabalhador, e tentar convencê-lo a não ser esse especulador e deixar a luta apenas para aqueles contra aqueles que não aceitarem esse tipo de diretiva.
Bom, mas mesmo assim, as diretivas não eram levadas, o partido continuava mal implantado no campo, a situação da fome era muito grande, os funcionários nem sempre levavam essa nova diretiva para o campo, então isso não acontecia e havia... O fato é que, em final de 1920, início de 21, tem várias revoltas camponesas, eles lutam e não querem aceitar de modo algum digamos mais, a direção, né, do proletariado. E isso é extremamente preocupante porque a produção continuava desorganizada, as pessoas continuavam passando fome e agora colocando em risco aquilo que tinha sido a base de classe dessa revolução. Então, vai surgir, mas uma das duas boas notícias, né? O final, né? A expulsão dos imperialistas que tinham invadido, quer dizer, a invasão estrangeira é repelida, e os brancos também são derrotados, a contra-revolução é derrotada. Então, dentro desse espírito de que agora haveria um certo respiro, eles vão tentar fazer uma nova política, que vai ser chamada de nova política econômica. E é interessante que essa nova política econômica, porque teve esse termo também, ela foi aplicada também em relação ao pequeno empresário, mas ela era muito direcionada à questão da Aliança Operária Camponesa. O Lenin encarava a NEP como sendo uma nova forma de aliança operária camponesa, isto é, a se aliar com o camponês médio, com o camponês proprietário mesmo, e deixar, né, frear essa questão da criação das fazendas estatais e das cooperativas estatais, e deixar que eles se organizassem em cooperativa, mas como proprietários, como médios e pequenos proprietários. Isso já seria um grande avanço se eles aceitarem esse tipo de organização, né? Então, com isso, mas essa não era a única forma que a ANEP foi entendida, né? Dentro do Partido Comunista, dentro do Partido Operário Social Democrata, né, dos bolcheviques, havia uma outra interpretação para a NEP, que ela era essa interpretação, digamos, mais rasa, se quiser, mais superficial, que ela era um passo atrás na construção do socialismo. Né? Aquilo que aquelas iniciativas que iam levar ao socialismo agora estavam sendo freadas e estava tanto na cidade, como eu disse, com o pequeno empresário, aceitando o pequeno empresário, quanto no campo, aceitando e o médio camponês dominasse a sua produção, quer dizer, que eles não fossem obrigados a se socializar em cooperativas estatais, etc., eles achavam que isso era um passo atrás, que, portanto, ela deveria ser abandonada o mais rapidamente possível e voltar no caminho da revolução, como fosse um desvio de objetivos aí. E essa não tinha sido a visão do Lenin, não era isso que ele defendia. Ele faz toda vez que ele propõe uma nova política, ele faz a crítica da aplicação da antiga política. E ele mostra o fracasso da antiga. Então, permanecer no fracasso, repetir o erro, não é bom. Vamos fazer uma nova forma de aliança, uma aliança que vai permitir que a gente mais lentamente chegue onde nós queremos chegar. Mas o fato é que o Lenin vai sofrer um atentado, né? Vai ficar extremamente doente, quer dizer que no final de 22 ele já está muito doente, praticamente afastado dessas funções. Ele vai morrer em 24 e a partir de 25 o fim da NEP vai começar a se delinear, porque quem vem depois, especialmente o próprio camarada Stalin, vai achar que quanto mais rápido sair dessa política, melhor, e que ela já tinha cumprido seus objetivos, embora a produção não tivesse alcançado ainda em 1913, portanto, em 29 ainda vai ter crise de alimentação, crise de abastecimento, tudo isso, mas ainda assim ele abandona a NEP e vai outra vez tentar forçar com as tremendas consequências que nós conhecemos, que foi o período, né, do Stalin, a sua luta contra o campesinato ali foi. Então, uma aliança que teve grande sucesso, porque foi a base de uma revolução que, por mais que depois tenha tido seus problemas, foi um grande avanço, né, para a humanidade em vários campos,
né? Isso foi graças à possibilidade de fazer essa aliança operária camponesa, mudou a visão que se tinha do processo revolucionário. Então, foi uma revolução que trouxe muitas coisas boas para as mulheres, para os povos, a autodeterminação, o fim da política internacional secreta, né, os acordos secretos, tudo isso se deve aos bolcheviques e ao seu período no poder. E também não foi uma menor contribuição dos resultados da Revolução vencer o nazifascismo depois na guerra, mas, enfim, com várias peripécias entre esse período que nós não estamos analisando, mas, enfim, ela permitiu tudo isso, né? Foi na base dessa aliança operária, mas ela sofreu as determinações de uma realidade que era a realidade do lado russo, né? E que mostra bem como a estrutura, né? Como a estrutura econômica e social anda, às vezes, muito mais lentamente do que as mudanças políticas gostariam de fazer andar, né? E que, às vezes, políticas muito boas, muito bem intencionadas, que têm objetivos muito bons, acabam fracassando porque não conseguem, na mesma proporção, transformar a base, né? Isto é, a economia e a sociedade. No princípio, era isso que a gente queria dizer. Должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма.